Buenas noches, buenas noches. Deixa eu partilhar a live. Como vocês estão, pessoal? Eu estou há meia hora tentando abrir esse negócio. Já tô vendo vocês aqui. Então, se eu estiver olhando pra frente, esquema de sempre. Deixa eu tirar esse tripé daqui. Mesmo esquema de sempre. Aqui é pra mim tá lendo os comentários, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite, Terezinha. Sim, Stefan. Acabou de começar. Eu tô aqui tem 30 minutos. Vocês estão ouvindo? Bom, é o seguinte. Como vocês que estão acompanhando a gente lá no nosso grupo do Telegram têm noção e ciência do que se trata o assunto, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a quaresma. Existem muitos paradigmas, muitos, inúmeros, gigantescos paradigmas, que eu fiquei muito intrigada, né? Ano passado me passaram informações, me disseram sobre muitas coisas que causaram medo, que causaram pavor, que causaram desconforto, e foi uma massa, assim dizendo, de preocupações que surgiram gritantemente. E veio, obrigado pelo presente, amor, e veio a necessidade do quê? Do estudo. Afinal de contas, do que se trata a quaresma? Existe mesmo esse lance dos portais que se abrem? Existe mesmo essas manifestações obscuras que acontecem? Qual que é a razão, né, lógica da quaresma? Eu estou estudando, né? Eu falo que estou estudando porque, obviamente, vai ter muito mais coisa pra gente estar aprendendo. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão ouvindo? Estão vendo? Tem poucas manifestações de comentários. Tudo certo? Boa noite, boa noite. Eu me chamo Júlia, sejam bem-vindos ao canal dos Jovens Médiuns, onde nós falamos de mediunidade e espiritualidade de uma forma simples, fácil, prática. Ok? E hoje o assunto, quaresma, tá bom? Quaresma. Alguém aí já ouviu falar? Alguém aí é católico, evangélico? Também tem algumas religiões, alguns terreiros umbandistas, né? Que fazem a quaresma. Obrigado pelo presentinho, vida. Lembrando, pessoal, que nós temos a nossa meta de 20k de curtidas e de 50 compartilhamentos. Então, dedo nessa tela aí pra gente bater. Esse é o objetivo. E claro, para vocês que enviam os presentinhos, vocês só estão ajudando com a progressão do nosso trabalho. Para quem acompanha lá no Telegram, sabe que tivemos aqui a mesa e a próxima aquisição vai ser o microfone para a gente poder fazer as lives com uma qualidade de áudio melhor. Para mim não ficar falando tão alto aqui. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Seguinte. Quem aí, eu preciso que vocês conversem comigo, porque daí não tem como é que eu vou explicar as coisas assim pro vento? Vai que vocês sabem, vocês não sabem alguma coisa, não sei. Quem aí tem medo da quaresma? Responda pra mim essa pergunta. É sobre o que vamos falar, amor, na live. Eu converso. Eu converso. Tá conversando, Willy? Raquel tem medo, Jamile tem medo, JK, rei delas, não tem medo. Por que vocês têm medo? Fala pra mim. Pra quem é dos primórdios da live, fala pra tia Ju o que é que tá acontecendo. Não tenho, não e não. Pessoal, pra quem não sabe, a quaresma é um movimento feito primordialmente pela Igreja Católica, ok? Que visa a preparação, né, dos crentes para a Páscoa, ok? Para ser bem mais específica, ela começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, ok? Depois do domingo de Ramos, nós temos a Semana
Santa. Tem algumas igrejas católicas que fazem o seguinte: eles comemoram a quaresma até a quinta-feira santa, porque daí na sexta-feira santa, no sábado de aleluia e no domingo de Páscoa, comemora o nascimento, né, a morte e a ressurreição de Cristo, entendeu? Então, existem várias vertentes, assim, mas tem pessoas que pregam que são 40 dias, né? Então, assim, são 40 dias tirando os 7 domingos, certo? Ou são 7 ou são 6. Então, tem gente que fala que são 46 dias e tem gente que fala que são, né, somente 40 ou 47, depende da forma como você está vendo. Como foi dito a vocês, nesse processo que a Igreja Católica fala sobre a questão da quaresma, tem o quê? Tem a questão das 3 linhas bases a serem cumpridas, que eu até anotei aqui, né? Que são linhas de ações, que são as orações, penitência e a caridade. Obrigado pelo presentinho, amor. Obrigado. Quais que são os pontos mais importantes dentro de tudo isso que se trata aqui? Quando nós falamos sobre essa questão, né, ao menos como foi chegado a mim de diversas fontes, até mesmo por meio da plataforma do TikTok, e outros amigos, foi dizendo a seguinte frase: Júlia, na quaresma, os portais do inferno se abrem e as tentações começam a caminhar por meio da terra. Fiquei, sangue de Jesus tem poder, significa que tá tudo muito ruim. Aí começa, tem que proteger a sua casa, tem que... Isso mesmo, eu compartilhei em curto pra gente chegar à nossa meta de 20 mil curtidas, né? E aí vem aquele monte de superstições. A gente tem que tomar cuidado, porque não se pode cortar cabelo, não se pode ter envolvimentos entre 4 paredes, não se pode ter muita coisa, né? E aí fica uma questão de muito medo, muita opressão. A gente fica a gente se assim oprime muito, porque não sabe quais passos ao certo a gente pode estar dando em termos espirituais, energéticos, até mesmo das nossas próprias necessidades físicas nesse período de 47 dias, né? Que, como conta a questão da Igreja Católica, não conta os domingos, né? E lembrando, existem outras religiões que também emergem na quaresma. Isso é muito legal, porque nós temos grandes possibilidades de conhecimento, dado que tem outras vertentes que pensam e veem esse momento de outra forma. Se vocês sabiam que o Espiritismo não fala nada em relação à quaresma, eu amei ter estudado isso para eu poder fazer a live que vocês tantos pediram. Amei. Então, é superstição, sabia? Dona Raquel Pereira dos Santos. É superstição, né? É o quê? A força daquilo que te convém de crença levar aquilo tá acontecendo. É magnífico o poder do pensamento em comunhão com a vibração e energia espiritual. Boa noite, Érica. Tudo certo? E galera, além de que nós temos alguns terreiros umbandistas que também fazem práticas envolvendo a quaresma por conta da questão da escravidão lá atrás, em que eles tiveram que substituir os seus guias por santos para poder ter o seu momento de contemplação, de glória em relação a estar se movimentando sobre alguma coisa que eles acreditavam. Então, tem alguns terreiros por uma questão quase que ancestral, porque desde os primeiros que começaram lá, quando ainda viviam nas senzalas, até os dias de hoje. Então, alguns terreiros fazem o processo da quaresma, assim como alguns evangélicos também fazem. Meu Deus, Júlia, você estudou mesmo, estudou até a questão histórica. Estudei, tive que estudar. Eu acho que isso apenas foi inventado pela Igreja Católica. Mas você sabe por que foi inventado pela Igreja Católica? O número 40 na Bíblia, assim dizendo, que o pessoal fala, ele simboliza muita aprovação, tá? Se eu errar os nomes, vocês me desculpem, tá? Mas é assim, teve um momento antes de Jesus se revelar ao público, assim dizendo, né, publicamente, ele teve a provação dos 40 dias no deserto. Provação, ele fez jejum e foi tentado. Temos também, se não me engano, foi... Ai, gente, qual que é o nome do cara? Teve 2 caras que ficou 40 dias num monte lá para fazer não sei o quê. Aí tem os 400 anos de exílio dos judeus. E tem muita coisa envolvendo o número 40. Aí o que acontece? Obrigado pelos presentinhos, amor. E aí o que acontece?
Quando a gente fala sobre isso, em relação à Igreja Católica, o que foi que eles viram? Porque até isso eu estudei. É o seguinte, nós temos a Semana Santa, certo? Eu não vou lembrar as questões das palavras bonitinhas que os padres que eu estudei eles estavam usando, porque é uma questão que eu não vou... palavra deles já foge da minha questão da cabeça. Então é assim, eles fazem o momento dos 40 dias que antecede, lembrando, esses 40 dias, eles são antes da Semana Santa. Então, são os 40 mais 7 da Semana Santa. A Semana Santa não se inclui. Por quê? A Semana Santa é a preparação para Páscoa, né? Então, é isso que eles colocam como ponto. Esse ponto desses 40 dias que você tem que ter as suas penitências, né? Que eles falam que é você ter que deixar, tem pessoas que deixam de... Gente, tem pessoa que deixa de comer doce, né? E sabe qual que é uma das coisas mais pregadas pela Igreja Católica nessa época? É a caridade. Só na quaresma. Vocês têm noção disso? Que fala que é o momento, assim, mais importante de vocês estar pregando a caridade. É na quaresma, os católicos mostram, né? E também é um momento de maior meditação e oração para a conexão divina. Aí você fala, Júlia, mas isso não tem efeito nenhum. Bah, não tem. Só que a gente pega para uma questão, o quê? Então, Érica, é uma questão de penitência. Nós temos que escolher... Oi, Lili Alves! Terapeuta e oraculista. Nossa professora maravilhosa de tarô. E baralho cigano também. Tarô foi por cima, deixou a gente caminhar com as próprias pernas, mas... é isso aí. Então, o que a gente tem? As penitências são algo que você escolhe para você estar abdicando no momento da quaresma, certo? Para ter essa aprovação de que você consegue passar por essa tentação. Assim como Jesus foi tentado os 40 dias no deserto. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, não, mas aí que tá, Vivi. A quaresma, os 40 dias, eles antecedem antes da Semana Santa e não a Semana Santa. Entendeu? Se você for procurar padres primordialmente explicando, como foi o meu caso, que eu fui atrás da fonte, assim dizendo, deles explicando, não uma pessoa assim de fora, alguém da religião que há anos faz isso, né? Eu prefiro, porque é mais, assim, é fácil de você conseguir melhor entendimento. Então, cara, é assim, você escolhe sua penitência, tem pessoas que não tomam café com açúcar, tem pessoas que deixam de tomar refrigerante, tem pessoas que talvez privem-se de outras coisas. Você escolhe conforme te cabe a penitência que você quer, entendeu? Você, mas Júlia, eu não quero penitência nenhuma. Não tenha. Muitos católicos abdicam da carne vermelha, sabia? Tem uns que não comem carne vermelha às quartas, você tem noção? É muita coisa, exatamente, Jana, é muita coisa. Você escolhe isso. E além disso, tem que ter o quê? A caridade. Por quê? É um momento sagrado. Obrigada, amor, pelos presentes. É um momento sagrado, entendeu? Aí vem o quê? O espiritismo. E aí a coisa ficou muito mais legal. Responde aqui pra mim nos comentários se vocês sabem o que é uma... Como que eu posso nomear? Eu esqueci o nome original do termo. Vocês sabem o que seria um efeito coletivo vindo de pensamento? Vocês sabem? Exemplo. Eu tô acelerada e também a gente começou a live tarde, eu não quero acabar muito tarde. Eu ficou meio confuso. É assim, quando nós temos muitas pessoas, quando nós temos muitas pessoas falando de coisas não positivas, né, na nossa casa, naturalmente nós entramos numa corrente de negatividade. Porque é um fluxo energético que se repete constantemente.
Para ficar mais assim, explicativo, imagina que uma aranha. Imagina que uma aranha desce daqui e pra cá e faz uma teia. Aí ela vai subir nessa teia e vai reforçando ela até ela ficar imensa. Exatamente, ação e reação. Quando a gente pega isso numa escala global, isso também funciona, certo? Então, por que isso, Lili, consciente coletivo? Então, por que algumas coisas vêm a estar acontecendo? Vamos pensar, né? Quando a gente pega por base de que existem muitas coisas que as previsões, eu e minha mãe, a gente estava conversando sobre as previsões, eu, minha mãe e minha esposa, falando assim, mãe, você viu que tal pessoa acertou uma previsão, que não sei o quê, ela acerta todas. Aí minha mãe falou assim, sabia que toda vez que você fala isso, você dá força pro que ela fala, vir acontecer? Mentira. Aí ela falou que o Wagner Borges, né, dispensa apresentações. O Wagner Borges disse sobre a força da coletividade, do pensamento coletivo, do consciente coletivo, como ele falou, para fazer com que as previsões venham a estar acontecendo. Ou seja, pensa 2 milhões de pessoas assistindo previsões da Márcia Sensitiva ou vendo as previsões da Baba Vanga para 2024, e aí aquela massividade aumenta e mais pessoas acreditam e mais pessoas veem aquilo e mais pessoas querem aquilo, querem ver aquilo acontecer por medo, por ansiedade, por, sei lá, esperança, e vai lá e acontece. Por quê? Colocamos energia suficiente coletivamente para que isso viesse a estar acontecendo, né? E isso é muito doido. Aí a gente vem para o carnaval. O carnaval, pessoal, é a festa da carne. Carnaval. A festa da carne. Os presentinhos de vocês estarão muito bem convertidos para mim comprar o meu microfone novo para as lives ficarem melhores. Então, o carnaval, ele é um período de quê? Eu tenho medo do carnaval. O que acontece? Nós estamos numa energia terrena, né? E a gente tem os nossos coleguinhas obsessores. Coleguinhas eu falo porque não deixam de ser irmãos de luz, que não reconhecem a própria luz momentaneamente, mas a luz existe dentro deles, por mais que eles neguem aquilo de forma gritante. O que acontece? Esses seres, eles estão permeando por várias partes do mundo com intenções não positivas. E o carnaval é uma época de exageros carnais, excesso de bebidas, excessos de contato físicos, mais físicos, entende? Então, tem muitas coisas que ganham massividade no carnaval. Obrigado pelo presente. Por quê que ganha massividade no carnaval? E ainda mais aqui, né? Brasilzão, a terra. E vem gente de fora. Aqui na minha cidade, vem estrangeiro pro carnaval, porque tem o Oba aqui em Botuporanga, né? Todo carnaval, a chuva destrói metade dos bagulho que tem aqui da organização do Oba. E aí o que acontece? Por conta dessa proximidade energética que nós temos com os desencarnados, é porque assim, se tornaram obsessores, mas eles estavam encarnados também. E aí eles se perderam e eles voltam, assim dizendo, voltam aqui pra Terra e ficam instigando você a fazer coisas ruins, porque ele precisa se alimentar energeticamente. Ele tem que ter alguém para ele drenar energia, né? E ele usa nós aqui, eles usam nós encarnados. Quando a gente fala do carnaval, é uma oportunidade perfeita para maior ação dos desencarnados, que tem como objetivo propagação de ações não boas. Entendeu? Propagação de ação não boa. Deu para entender? Sabe, obrigado pelos presentinhos. Sabe aquele lance de que um peixe de água doce só vive em água doce? Ou seja, não é a compatibilidade do ambiente que faz o peixe sobreviver na água doce? Assim como o mar, que é salgado, tem compatibilidade para os peixes da água salgada viverem lá. Se você troca, não dá certo. É a mesma coisa que acontece. Quando as pessoas falam assim,
Aí a gente pega a parte do quê? Do espiritismo explicando isso. Quando a gente fala de portais que se abrem, meu mentor e orientador espiritual, o Endo, ele fala uma coisa muito importante pra gente quando nós sentimos muita saudade da presença deles aqui. Ele fala assim: vocês não precisam se preocupar, porque nós estamos a um pensamento de distância. Os espíritos viajam pela força do seu pensar. Eles pensam e eles vão para o lugar em que eles desejam, assim dizendo. É por isso que às vezes quando alguém desencarna muito longe de casa, por pensar fortemente no lar, quando se dá por conta, tá dentro da própria casa. Então, eles usam o pensamento como seu ponto de viagem para se transitar de um lugar para o outro. Não só espíritos superiores, como espíritos inferiores. Deu pra entender? E aí, quando a gente fala esse vídeo... lembrando, todos os vídeos que eu usei para estudo, alguns eu não usei porque repetia muito o assunto, né? Eles estão no nosso grupo de estudos dos jovens médiuns, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês podem ouvir vocês na casinha de vocês. E entendendo tudo que eu tô explicando pra vocês com o tempo de estar absorvendo tudo isso. Então, faz o seguinte, no link da bio tem o nosso grupo do Telegram. Entra lá e fala, quero participar do grupo de estudos. E aí eu vou mandar o link do grupo de estudos para vocês entrarem lá. Porque eu não disponibilizei o grupo de estudos, porque assim, não é todo mundo que quer estudar. Às vezes tá com fogo de palha de que quer estudar, mas aí fica uma coisinha mais amena. Então, assim, a gente manda um vídeo para não ficar de fora, né? No nosso grupo geral. Mas para quem quer estudar mais a fundo, a gente manda todos os vídeos para vocês, né? Tem até mais explicações, curiosidades, né? Que eu coloquei lá. Obrigada pelo presente, pessoal. Então, assim, esses portais, na realidade, são os nossos pensamentos. Não, é free, não é pago não. Nacha, vender conhecimento dessa forma seria muita hipocrisia da minha parte. Porque eu peguei tudo de graça estudando, não acho que seja válido. Mas então assim, quando a gente fala desses ambientes, né, da quaresma, o carnaval e outros lugares, o que acontece? Né? Tem 2 pontos. Vamos começar pelo carnaval e depois no período da quaresma. Existe pessoas que... algumas pessoas defendem que o carnaval ele foi criado por conta da quaresma. Por quê? Não conta, amor. Eu falei pra Raquel. Opa, Josiane. Opa, você pega um lugar que tá lotado num show, num bloquinho, com 30 mil pessoas, você pode ter certeza que tem um triplo de obsessor. Por que vocês acham que o carnaval foi criado antes da quaresma? No galo da madrugada, Érica. Não entendi. Então, amiga, eu não me aprofundei no carnaval, certo? Mas é o seguinte, algumas das pessoas que eu peguei de estudo disseram que o carnaval ele foi feito justamente antes da quaresma, foi criado antes da quaresma, porque na quaresma é a purificação. Então você farria porque depois você é purificado. Ai, que bonitinho. Oh, meu Deus. Dá pra acreditar umas coisas dessa? Caramba, Érica, meu Deus do céu. Então, assim, esse período, a questão dos portais, Miri, eu não... Mas todo ano me purifico. Então, essa é a teoria, só que não se aplica na prática, né? Tudo nessa praia. Por quê? Eles sabem das coisas com antecedência que a gente. Eu tenho uma raiva disso. É uma das coisas que eu não me acostumei com esses seres mais evoluídos, assim dizendo, esses seres de luz. Tem coisa que a Lucy fala pra mim, a Lucy é meu chicletinho, né? Minha amiga espiritual. Ela... Tem coisas que ela falou, tipo, 2 anos atrás, que aconteceu recentemente, depois de 2 anos que ela falou que aconteceu, e eu falei,
Não vai. Ela pôs teima comigo. Foi lá e aconteceu. Você fala assim, mas você ficou lembrando disso. Não lembrei, cara. Eu lembrei quando aconteceu. Como assim não se acostuma? O que foi que eu falei? Também não gosto de carnaval. Tá, vamos lá. Eu me perco quando eu olho vocês aqui. Então é o seguinte. Essa massividade de pensamento negativo, de vibrações negativas, de pessoas que querem ficar usando entorpecentes, de pessoas que querem ficar consumindo muitas bebidas, de pessoas que querem fazer coisas depravadas, dentre demais outros gestos e atitudes que não são positivos, só faz com que tenha a aglomeração desses seres desencarnados, esses obsessores, né, dos eguns, dos quiumbas, das coisas que vocês não gostam. O que acontece? Nada acontece por um acaso. Frase clássica, básica e objetiva. Pessoal, vocês atraem aquilo que vocês vibram / pensam. Porque todo pensamento existe uma vibração. Se você está pensando em coisa alegre, está vibrando alegria. Está pensando em coisa depressiva, está vibrando depressão. Está vibrando alegria, alegria, raiva e and the more. Entendeu? Então, quando você está num ambiente que já está completamente, assim dizendo, impregnado, pessoas que já estão ali só nessas questões do abuso da carne, por vibração da arruaça, os obsessores grudam mesmo, mas grudam com força, entendeu? E não é questão dos portais. Se a gente fosse colocar portais que se abrem, assim dizendo, eu diria que o portal para que um obsessor possa estar entrando é o nosso pensamento, tá? Quando eu li, eu estudei sobre as questões dos católicos, dos evangélicos, dos umbandistas e dos espíritas, né? Nenhuma delas, a não ser o da Umbanda, fala sobre o raio dos portais. E aí, só na citação desse vídeo de um espírita falando, eles falam que não tem essas aberturas, porque o espírito viaja pela força do pensamento. Não é como se abrisse algo que nem nos filmes e começasse a sair um monte. Por quê? Basta você pensar que você atrai. Simples, fácil e muito prático. Então, na verdade, ocorre uma maior movimentação dessas energias por conta dos abusos feitos por nós encarnados nesses momentos de festas. Deu para entender? E agora a gente passa para a parte mais legal, que é a parte da quaresma, em que falam que também ocorre a abertura dos portais do inferno. Legal, né? O que acontece? Lembra que eu expliquei no comecinho da live que a quaresma, como dito pela Igreja Católica, pelos evangélicos e até mesmo pelo pessoal que eu vi da questão da Umbanda, é o momento de você estar se purificando, é o momento de você se colocar em maior momento de oração, para que na semana da Páscoa, né, na sexta-feira santa, sábado de aleluia e no domingo de Páscoa, você esteja liberto das suas negatividades e coisas ruins, tá? Para que... O quê? Para que você se conecte melhor com Jesus. Entendeu? Essa é a razão da purificação da quaresma. Por que acontece essas grandes incidências? Peraí, Stefano, que eu vou responder você. Por que acontece essas grandes incidências de maiores tentações no período da quaresma? Pessoal, é pura lógica. Pura lógica. Vocês mesmos já passaram por isso diversas vezes nas casas de vocês. Me responde das 48 pessoas aqui que estão, 47 agora, que estão aqui online. Responde pra mim. Quem, no meio da oração, teve dificuldade de fazer oração por meio de pensamentos intrusos ou alguma voz chata pra caramba que falava, vai dormir, não precisa fazer oração. Stefan se empolgou. Olha só! Basicamente 90%! Por quê? Oh meu Deus! Porque seres que trabalham para não-luz não querem que a luz se propague. É óbvio que num período de maior santificação haverá mais tentações, porque não querem que você se
purifique, se limpe. Entenderam? Entenderam? Então é óbvio que vai acontecer maiores tentações e provocações, porque é um período que eles sabem que grande massividade. Gente, eu acho que a maior religião do mundo é a católica, não é? Aí, eu expliquei o do carnaval é a mesma coisa. Só que no carnaval a energia de pensamento é outra. Você vê alguém fazendo oração para ir pro carnaval, só se for alguém muito espiritualizado. Alguém que já tem consciência, você vê cheio de amuleto dos negócios assim, já tá na fantasia, já tá imerso. O bom do carnaval é que a sua fantasia é o amuleto. Aí você vai pro arrasta lá, protegido. É muito simples. E assim, ano passado, eu fiquei sabendo essas aberturas de portais, eu me desesperei muito, eu e minha esposa. A gente ficou com medo de trabalhar com a questão das energias espirituais. Vocês lembram? Vocês lembram que a gente parou com as lives, o período, e a gente acabou prorrogando? Por quê? Eu fiquei apavorada. Aí eu falei assim, mas por que você não buscou estudar? O mal de confiar nas primeiras coisas que você ouve. Que estou eu, um ano depois, chocada, passada, abismada. Então, assim, é óbvio que até para nós que não vamos no carnaval, até para nós que estamos assim, o período da quaresma, para qualquer pessoa que tiver um pontinho assim de requerer maximizar as suas atividades de fé, obviamente que não vão querer que você faça isso, porque vai desequilibrar o lado da não luz, as sombras, entenderam? Sobre os portais, agora. Mas você falou que não tem portal. Pensa só, você não sai pela mesma porta do seu quarto todo dia para você fazer suas coisas? Existem locais no umbral, existem locais aqui na Terra, onde assim, a maior abertura para esses caras tá saindo. No filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, quem assistiu viu que tem um lugar específico em que fica uma galera ali. No final do filme, spoiler, tá pro ouvido. No final do filme, a gente percebe que aquele lugar não era um umbral. Porque de dia tá lá limpinho, tranquilo, nananana, e depois o mensageiro o quê? Pula no umbral, por onde o espírito lá do carinha, ele se sucumbiu, aquilo seria o portal, seria a entrada para poder estar vindo aqui. Quem conhece Sete Além sabe que essas questões são as portas invisíveis, entendeu? Da conexão de um lugar para com o outro. Eu entendo muito bem essa questão do que os espíritas eles falam sobre essa não existência dos portais, porque não é como as pessoas falam. Quando a pessoa fala assim, ai gente, vai abrir um portal na quaresma, na quarta-feira de cinzas, até, nossa senhora, até domingo de Ramos. E aí, o que a gente vai fazer? Vai estar caindo não, né? Que cai do céu é coisa boa. Engraçado que nos filmes, quando abre o portal, quem já assistiu o Riptide, eles caem de cima, os desencarnados. Tem alguma coisa errada aí. Mas vai ter abertura e vai ficar... O que acontece? Vai ter maior acessibilidade. Então vai ser o momento em que os grandões, os máximos, os mestres das trevas, essas garotadas aí, esses povão lá de baixo que sabem muitas coisas, vai soltar os lacrai e tudo para poder trazer o máximo de energia da Terra possível para eles se alimentarem e ficarem mais fortes. Deu para entender? Então, quando fala sobre a questão de terem protetores, porque eu sei que tem protetores nesses pontos, assim dizendo de maior contato, né, deles para com o plano físico, porque tem alguns desencarnados que eles acreditam que eles não conseguem viajar na força do pensamento. Então tem que ter de fato um lugar assim, ó, fulano, sobe até lá em cima, vai ter um lugar, você vai cair no beco, tá na rua X, e de lá você pensa, não sei o que, e você vai. Eles têm limitações, ou você acha que os mestres da sombra são bonzinhos o suficiente para poder falar que eles podem viajar na força do pensamento e serem livres dos trabalhos deles? Óbvio que não. Demi, os demiurgos? Ai meu Deus do céu, não sei o que é. Não posso falar. Sete Além existe mesmo? Olha, Viviana Costa, pelo que eu tava vendo,
uns relatos mega sinistros, esses assim, de pessoas com mais propriedade de fala, eu cheguei a questionar muito sobre a questão da existência. Porque é bizarro. Nossa, tem muito relato. Muito relato. Gente que é médio e sente fraco e sem ânimo, são os obsessores sugando nossa energia? Sim, mas também é uma questão de não proteção, tá? Não todos, questão da mediunidade. Todos nós somos médios, só que com graus, uns com graus mais elevados, outros com os graus menos elevados. A minha mãe que sentiu uma presença aqui no meu quarto agorinha e se arrepiou todinha. E Jamile, rapadura é doce, mas não é mole não. Gente, fui comprar uma rapadura, vocês acreditam que não é rapadura? Eu fiquei tão chateada. Já pensou se todos tivessem misericórdia? Já pensou tirar o véu que separa para poder ver? Bom, proteções. Primordialmente, nesse período é uma questão das orações literalmente mais destinadas, mais devotas, mais dedicadas. Então, se você está acostumada só no Pai Nosso de Maria, só numa questão de obrigado pelo dia de hoje e tudo mais, vocês vão precisar fazer muito mais que isso. Por quê? A massividade já começou. Gente, no final do mês passado, né? Porque assim, em janeiro teve 299 dias. No dia 285, passou umas meninas aqui na frente falando assim: o bloquinho do carnaval tava um absurdo. Aí eu falei assim: você já comprou? Comprei VIP. Eu, gente, mas já tá vendendo ingresso, pô. Meu Deus do céu. Então, assim, lá no dia 285 de janeiro, já tinha gente comentando. Então, vocês não acham que tá tendo estigas vindas do umbral, dos obsessores, dessa densidade mais baixa, para poder já baixar a frequência? Óbvio que tem. E nós, pobres mortais, que não vamos estar... Imagina a cidade da gente. A cidade da gente, que tem as festona. As festona, festona, festona. Vocês acham que esse trem ruim não vai tentar passar na casa de todo mundo para arrastar alguém para um bloquinho? Deu me livre. Deu me livre. Entendeu? O que a Lucy recomendou? Para vocês que têm, ou para vocês que são evangélicos, porque pelo que eu fiquei sabendo, opa! Josiane, você não tem noção do que esses carinha podem fazer. Para quem é da igreja católica, eu e a Lili perguntei pra Liliane, né, nossa professora. A Lili falou que a igreja católica, ela distribui água benta. Por incrível que pareça, eles têm medo desse negócio. Então, o que foi passado? Porque assim, eu falei, Lucy, o que eu posso estar falando? O que a gente pode estar fazendo? Eu falei assim, olha, coisas que eles têm medo, mas medo mesmo, medo. Por quê? Porque quando a gente fala da quaresma, o maior ponto de atividade é na igreja católica, certo? Certo? Então, o que falou que tem medo? Né? Sabe o rosário, é rosário que chama? Né? Que tem o crucifixo na ponta, ele bonitinho? Morre de medo disso. Então, a Luz pegou e falou assim, ó, pega uma fitinha e põe na frente de todas as portas. Quando for fechar para dormir, porque à noite é um momento de maior atividade noturna, e isso terço, né? Eles têm medo, eles não entram. Se conseguir pendurar na janela também, do lado de fora, melhor ainda. Eles morrem de medo. Fala assim, tá, e as portas? Tem alguma coisa para estar passando? Bom, para quem tem afinidade com ervas de proteção, né, acenda as ervas de proteção bonitinho, passa uma arruda, assim, para as portas. Qualquer terço, eu mesma e minha esposa, a gente está providenciando para comprar. É claro que você vai ter que colocar, eu tô colocando esse terço para proteção e para selar as portas e janelas de casa, você coloca, né? Se tiver duas portas, tipo assim, tem a do fundo e tem a da frente, põe nas duas. Nas janelas é recomendado colocar em todas, tá? Só não sei como é que eu vou colocar na janela do banheiro, porque a vizinha do fundo, que a janela do banheiro é alta, a vizinha do fundo, ela é evangélica. Na frente da porta. Érica, é na frente. Atrás também pode. Se não tem opção, é óbvio que eles entendem, né, gente? Porque a força fica marcada, né? Plasmada no plano espiritual. Então, assim, a Lucy falou que pra quem é evangélico, eu conheço alguém que tem óleo ungido em casa. Passa o óleo ungido nas portas e nas janelas, proferindo o Salmo 91. Vocês já tiveram oportunidade? Vocês que são médiums, já tiveram oportunidade de fazer o Salmo 91 para obsessor? Eles gritam horrores
batendo a mão assim no ouvido. Até cair no famoso soninho e eles serem recolhidos. Sal grosso é bom. Ah, eu vi um bandista, ele ensinando a fazer um amuleto de proteção para casa que tem validade de 1 ano. 1 ano. 1 ano. Pega um copo de alumínio. Ele falou de alumínio porque o de vidro pode estourar, tá? Ai, Ana Paula, melhor ainda então. Sal normal pode... Bom, ele falou com sal grosso. Mas com sal normal, se é o que você tem, faça. Põe até no topo do copo de alumínio. Depois pega um pedaço de carvão, põe no meio e designa o copo para absorção de qualquer energia negativa que pise dentro da tua casa. Ele falou que em alguns casos o sal grosso chega a derreter, vira uma água. Se virar água, você joga fora e faz de novo. Tem validade de 1 ano, depois de 1 ano você troca. É uma firmeza de proteção que ele ensinou a estar fazendo, né? E mantenham as preces. O que foi passado pra gente? Deixar no lugar assim onde a gente trabalha com as orações, com os entendimentos das cartas, né? Com os vídeos, a Bíblia aberta no Salmo 91. A gente não tem Bíblia, vai ter que comprar uma. Porque mesmo que a gente fale assim, mas esse negócio é coisa de exorcismo. Ai, gente, para com isso, vocês acham? Se nos exorcismos usa a Bíblia, por que não vai usar com os obsessorzinhos? Meu Deus do céu. Julia vai ser passado no YouTube, eu perdi boa parte da live. Vai sim. Até mais fácil pra mim. Nossa, Leonardo, cristais de proteção, melhor ainda. Só que foca nos de proteção. Coisas interessantes. Evitem sair depois das 6 da noite. Se você sai para questão de trabalho, purifique-se muito bem. A minha mentora recomendou que nós não toquemos em ninguém. Então, se eu tô andando na rua e alguém esbarra em mim, é para mim chegar em casa, pegar o terço. Escuta só, tem que ter um terço para vocês. Então, é para as portas, para as janelas, para vocês. Água benta também. Oi? O quê? Ai. Fique só. Acabei de ver um vulto em direção do escritório, amor. Ai, não fala isso não, que eu tô aqui sozinha. Tá sozinha não. Eles não entram aqui? Não. Vocês acreditam? O obsessor não entra aqui no escritório. Oi? 1 hora? Tá bom, obrigada. Então, assim, a água benta, você pode estar usando porque eu vou falar agora. Alguém relou em você. Ai, fui aqui pegar um negocinho da Shopee. Eu e a minha esposa, a gente gosta de comprar na Shopee. Aí o entregador foi pegar, a caixinha quase que caiu na hora de entregar, ele bateu na minha mão. Você vai vir com essa sua mão, não vai relar em nada. Você vai pegar sal grosso, escuta só. Vai pegar o sal grosso. Se você tiver a água benta, é melhor ainda. Você vai pingar a água benta na tua mão e você vai lavar a tua mão no banheiro. Não é na pia, de fone, não é nada. Tá. Você lava, depois passa na água corrente da torneira. Se purifica. Porque você não sabe onde é que veio a energia da pessoa. A água benta tem a mesma função do óleo ungido. Você vai passar nas tuas portas. Ai, mas eu tô sentindo que eu tô muito ruim pra dormir. Gente, a gente é moderno, né? Pega assim, no borrifador. Cadê o quê? Peraí, deixa eu fazer a connection com a preta velha, peraí. E com o vovô. Não pode. Ia falar pra vocês colocarem no borrifador, mas a avó falou que não pode. Ó, então faz assim. Pega a aguinha benta, a Igreja Católica distribui. Eu não sei que rolê que eu vou ter que inventar. Se é só eu chegar e falar assim, olha, me disseram que vocês dão água benta, eu vou precisar pra me proteger na quaresma. E nonê. Eu espero muito que na catedral aqui tenha. A gente vai lá, fica aberto todo santo dia, vou ver se eles têm. Porque eu não conheço ninguém, assim, dizendo evangélico, pra poder falar assim, olha, temos aqui um óleo ungido. Vi uma vez na vida esse negócio. E a força que tinha era absurda. Absurdíssima. Tá ruim, pega a água benta, põe assim um pouquinho na mão e vai espirrando assim, espirra na porta, espirra na janela, mas passa, molha a mão e passa nas portas. E lembrando, o recomendado é que vocês façam, né, o Salmo 91. Água fluidificada, se você fluidificar para proteção, mas que você peça que alguém fluidifique, de preferência o teu protetor, ok?
ok? Não peça pra Exu. Porque não é que é ruim, não é isso. Imagina eu pediria já pro Marabu dormir dentro do quarto, mas não dá certo, né? Então, assim, o que tem que fazer? Do lado de conchinha. Nossa, ele me assusta. Ai, gente, Marabu é muito, olha, ó. Então, assim, o que vocês podem estar fazendo? Normalmente faço Salmo 91, 93 e 33. O 23 e o 33 eu tenho que ver pra mim ver se eu já li, né? Então, assim, quando a gente fala da energia do Exu, eles naturalmente ficam num lugar mais denso. Então, não é que eles são ruins, é as coisas que ficam no ambiente deles vão atrás, né? Então, assim, se for por uma questão de proteger lá fora. Ele mesmo me falou assim, olha, eu não posso ficar aqui dentro, porque senão eles vão entrar com mais facilidade por conta da minha energia. Eu falei assim, não, senhor, eu te respeito com todo amor do mundo. Eu vou até lá fora pra conversar com você, não precisa entrar aqui, não. Então, tem que ter, né, a proteção. Nossa, em dia. Lola olha a panela pelo vidro. Ah, Lola olha a janela pelo vidro. Para, gente, precisa não, a gente só abre só. O que é que tem? Olha ali lá pelo vídeo. Se você dá margem pro seu pensamento de medo, você abre convite pra entrar. Bom, galerinha, zumbido com som de mar pode ser uma divindade? Mel, eu não sei, não posso falar. Vocês não têm Instagram? Temos. Instagram, Telegram. Nunca deu ruim. Ah, não sei, se der ruim a gente descobre hoje. Instagram, Telegram, YouTube. A gente tem vídeos legais lá no YouTube. Replay de lives tem lá, né? Essa vai pra lá também. Eu ia postar a outra da limpeza da casa, mas eu não tive autorização, tá bom, pessoal? Saúde. Saúde o quê, meu Deus do céu? Na terça-feira. Sempre bom ter saúde, né? Sempre bom ter saúde. Tenta acessar o Instagram de vocês pelo link da bio. Ah! Eu esqueci de atualizar o link lá, mas faz assim, ó, é o mesmo @, tá? Eu vou colocar aqui e minha esposa vai fixar pra vocês. Que eu sou casada. Eu adoro falar minha esposa. Eu sou esposa. Sim, eu tô com o oráculo da lua aqui. Você tá com... Oxi. Por nada. Bom. Gente, quem quiser ir lá no meu TikTok, é isso daí, ó, tá? Oráculo da Lua. Eu faço atendimento com o baralho cigano com o tarô. Eu faço só com baralho cigano. E sim, tem muita pitadinha de mediunidade nas minhas leituras. E nas Na da Raquel também. Eu entro dentro da tua cabeça. Às vezes ocorre até uma desobsessão. Não, a da Raquel é sinistra. Eu tenho até medo de leitura com ela. Eu acabei de pensar no negócio, ela fala, então, aqui tá falando, sai da minha cabeça. Eu tenho 23 anos, vou fazer 23 anos, e a Raquel vai fazer 20. Pessoal, resumindo, façam suas proteções, voltando para orações mais dedicadas. Lembrem-se, a casa de vocês é protegida, mas não significa que tem que relaxar. Façam proteções para casa também, ok? Lembrem muito, muito mais além do que isso. Se você pensa no medo, você atrai o medo e você dá brechas para que essas coisas terríveis, né, venham... Oi, Lina! Venham estar acontecendo com você. Então, mantenha o seu pensamento da casa iluminada, abençoada e protegida. Entendeu? Entendeu? Então, lembre-se sempre disso, tá? Os nossos pensamentos, eles atraem muito aquilo que a gente pensa, né? Atrai tudo. Então, tipo assim, ai, tô com medo, que nem vocês. Veio alguma coisa aqui fora. Já pensou, você fica, tem alguma coisa aqui fora. A Lucy mandou um oi, Lina, também. A Lucy gosta bastante da Lina, né? Olha, a gente não pode falar pra vocês ficar com ciúme, mas a Lucy puxa um saco danado da Lina. Olha, manda oi pra Lina. Eu... que é isso? Pois é. Meu marido trabalha no carnaval, é médio desenvolvimento. O que fazer? Daniele pede pra ele ir com 1/3 no braço, passado aqui na mão. Pede pra... É de que desenvolvimento? É no centro espírita ou na Umbanda? Você ainda vê espíritos de pessoas que morreram? Sim, porque kardecista. Olha, na questão da visão espírita é diferente,
tá? É muito diferente. Então, tomar passes recorrentes, tá? Óbvio que, assim, existem objetos que aos olhos dos desencarnados eles temem muito, têm muito medo. Então, se ele manter um rosário, um terço assim com ele, é muito bom, 5 tá? minutos. Obrigada pelo presente, mãe. Entendeu? Então, assim, pede para que ele tome águas fluidificadas feitas lá na casa espírita kardecista deles, porque eles pegam as garrafas para fluidificação, né? No livro de orações da casa, pede para ele colocar o nome dele toda vez que vocês forem, tá bom? E peça para ele pedir orientações para a casa, só que não sobre a energia de observador da quaresma. Fala sobre os assédios espirituais que podem vir a estar acontecendo por conta da época do carnaval. Eles sabem disso, tá? Então, eles vão pedir para manter a fé, para ter esperança e perseverança, o que é muito bom. E primordial, eu aprendi isso com o Wagner Borges. Não peça para ele imaginar um foco gigantesco de luz iluminando tudo à volta dele. Por quê? Sabe para que serve o farol nas encostas? Para poder os navios chegar até nos portos. O seu marido vai ser um farol no meio de uma escuridão imensa. E o que acontece? Vão querer chegar perto da luz. E aí vai dar ruim para ele. Porque ainda mais que é médio em desenvolvimento, vai passar mal, vai dar dor de cabeça, vai ficar com dor no estômago, vai dar ânsia de vômito, vai dar muita tontura. Experiências minhas. Então, assim, peça para que ele mantenha uma luz com foco interno, uma blindagem interna, tá? Isso não só pro carnaval, tá, gente? Para qualquer lugar que muita gente vocês forem. Banho frio? Quando você aquece a água, você ajuda na infusão das ervas. Não que com a água fria não resolva, tá? Mas eu acho que é Lina, você não vai querer isso, Lina. Não, a Lucy gosta de assustar. Ó, responsabilidade da Lina. Você vai lá, faz seu serviço e você volta. Ela nem sai daqui. Ela fica aqui e vai também. Por nada, Daniele. Luana chegou na hora do fim. Tem proteção na sua janela? Proteção? Você fala proteção de proteção ou proteção espiritual? Ai, gente, o Tico e o Teco tá parando já. Boa noite, fiquem com Deus, façam suas preces, agradeçam, mantenham seus pensamentos positivos e lembre-se que a luz que nós carregamos é mais forte do que qualquer coisa. Se você tá sentindo alguma energia adversa, perturbar o seu consciente para que você não progrida em termos de não fazer oração, de não tomar o seu banho de erva, de não acender a sua vela. Ah, detalhe, a Lucy falou que se vocês gostam de acender vela, não acendam velas à noite no período da quaresma. Por uma questão da luzinha, da chama espiritual da vela, trazer serzinhos para dentro da casa de vocês, né? Coloca um copinho de água, faz o círculo com sal grosso, aí não tem problema. Obrigada, pessoal, pelo presente. Obrigada, pessoal, pelo presente. Vai Eu espero investir que... muito bem os presentinhos nas... Ai, gente, eu sou uma excelente sonhos. administradora, sabia? Vou investir tudo no meu microfone novo. Obrigada, pessoal. Fazer oração é muito importante. Você aumenta a sua blindagem energética e espiritual. Prevenindo contra ataques, dores de cabeça, dores intestinais. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Pessoal, boa noite, beijo. A mãozinha da Raquel, o cabelo da Raquel. Já viram muito? É isso que vocês vão ver dela hoje. Vai, pessoal, no meu TikTok do baralho. Que aí vocês vão ver. Live segunda, quarta e sexta. Ok? A partir das 8 da noite. Eu espero que eu consiga consertar o YouTube Live Studio pra gente poder fazer uma live de um jeito diferente. Fechou? Beijão. Até segunda, né? Hoje é sexta. É. Até segunda.